Por que a língua muda tanto com o tempo? Para que a normatização da língua? Por que a cultura influencia tanto nesse processo? Aliás, por que há variação linguística? Variação linguística é a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar. Como o princípio fundamental da língua é a comunicação, é compreensível que os seus falantes façam arranjos de acordo com suas necessidades comunicativas. Os tipos de variação linguística são diastópica, diacrônica, diastrática e diasfásica. A norma culta. Às vezes, devido à forma que nos é ensinado a vida inteira em escolas, cursos e até mesmo em nosso dia a dia, acabamos desconsiderando o uso da língua em toda a sua extensão, como por exemplo, no uso das variações linguísticas, em seu uso informal, regional, social, e acabamos considerando apenas a norma culta como a forma correta de utilização da língua. Para que norma culta? A norma culta tem sua importância organizacional para a língua quando em sentido de criar um padrão e reger a língua em si, servindo como guia para as diversas formas de uso da língua, as variações. Apesar de servir como guia para a língua, o uso padrão indica também seriedade e formalidade, tornando-se normalmente um uso elitizado. Mas a partir do momento que desvalorizamos a variação da língua unicamente por não estar associada à norma culta, como quando dizemos que alguém falou errado, cometemos um grave erro. A língua não pode ser vista como objeto diático entre o certo e o errado, mas sim como um todo. A variação surge nesse exato momento, o momento em que a língua entra em conflito consigo mesma, e o padrão é quebrado, surgindo assim os diversos usos da língua. Variação regional. Começamos com a variação diatópica ou regional, que ocorre de acordo com a cultura de cada região. Está presente na forma de expressões linguísticas, variação de palavras que possuem o mesmo significado e a supressão ou modificação de alguns fonemas, que chamamos de sotaque. Para exemplificar, vamos às músicas. Asa Branca, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, é um exemplo de utilização de regionalismos típicos do interior do Nordeste. A fuga da norma padrão, nesse caso, tem como objetivo aproximar a realidade do homem do sertão e sua simplicidade, também mostrada linguisticamente, do público do resto do país. Fornaia e plantação demonstram a mudança comum no modo de dizer algumas palavras, mais presentes em algumas regiões específicas do Brasil. Muitas léguas, para mim, fazem parte de uma informalidade linguística comum na fala do brasileiro. A concordância pode não estar de acordo com a norma padrão, mas gramaticalmente não está errado. O traço do sotaque na entonação dos fonemas também é bem presente. Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. No farda d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a... Chapa. Chapa é uma música do cantor Emicida, que é paulista, e deixa claro seus próprios regionalismos em toda a música que faz. A maneira que ele usa a língua valida o uso dessa variação específica ao demonstrar textos especificamente conhecidos pelo grupo daquela determinada região. O que pode parecer complicado é entendido facilmente por determinado grupo regional e público-alvo para o qual ele se dirige. Na letra, pivetim seria o mesmo que garotinho, e se fosse em Recife, por exemplo, o mesmo que boyzinho. Zica, no contexto, é o mesmo que muito bom, top, mas pode se referir a um mau agouro ou algo que não deu certo. Chapa, podepá e da hora são mais exemplos de gírias e expressões que corroboram com a mutabilidade do léxico linguístico, transformando o sentido denotativo e morfológico de tais palavras através de fatores socio-regionais. Faz eles reviver. Os pivete na rua diz assim: tio, e aquele zica lá que aqui ria com nós, cadê? Chapa, pode pá, tô feliz de te trombar, da hora. Mas deixa eu falar pro cê, isso não se faz, se engana ao crer que ninguém te ame lá, todo mundo temendo o pior acontecer. Chapa. Variação diacrônica. A língua sofre transformações de todo tipo durante o tempo.
Essa é a chamada variação diacrônica ou histórica. Sendo assim, é possível distinguir o português arcaico do português contemporâneo falado atualmente. Toda variação está presente tanto na língua falada como na língua escrita, o que inclui a ortografia. A exemplo, temos o caso da palavra farmácia, hoje escrita com F, mas que já foi grafada com PH. Expressões e grafemas que caíram em desuso e vocabulário típico de uma determinada faixa etária são exemplos da variação diacrônica. Fotografia, título da música de Paula Fernandes, é a tradução da palavra de origem grega fosgrafém. Com o tempo, o referente também foi chamado de retrato e autorretrato, termos que também foram substituídos pela palavra foto. Você não sabe, mas eu tenho uma foto sua que eu fico olhando o tempo inteiro querendo você pra mim. Entrar nessa fotografia é tudo que eu queria pra poder te amar. Sentir o... Na música Selfie Poderosa, encontramos um estrangeirismo linguístico. A palavra inglesa selfie significa autorretrato. A tradução portuguesa entrou em desuso após a alta popularidade do termo selfie, o que demonstra a variação temporal, que ocorre quando há substituição de uma palavra por outra, geralmente mais curta. Agora eu sou mais eu, a bichinha lá em cima. Se eu fico com as amigas, hoje eu tô de bem comigo. Faz pose pra céu, faz pose pra céu. Cola em mim, eu sou linda como ninguém. A música brasileira acompanha as variações da língua portuguesa. As músicas dos anos 60, por exemplo, traziam gírias típicas daquela época. A linguagem utilizada nas músicas pode mudar conduzida pela linguagem falada no período em que a música está inserida. A música selfie emprega o termo já incorporado à linguagem atual, pois é uma música atual, que dialoga com a linguagem do público deste período. Variação diastática, também chamada de variação social, está relacionada à idade, sexo e classe social. Make Love é uma música da Inês Brasil. Ela é escrita com português coloquial, possuindo gírias e sendo um funk. Ela deixa claro não só o grupo social da autora, como também do público-alvo. De funk eu vou contigo, meu amor. Mas se for pra fazer guerra, não me chama que eu não tô. Make love é muito melhor, demorou. Meu gatinho, me dá mil beijinhos de linguinha. Se você não me linguar, hoje eu não vou te dar. Você sabe muito bem, como nós não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Ninguém, não tem. Autopsicografia é um poema do Fernando Pessoa, musicado por Tom Jobim. Assim como Make Love, o poema deixa claro o grupo social relacionado. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Sempre é bom lembrar que não estamos comparando culturas nem medindo seus valores. Cada um dos exemplos mostrados tem seu valor e representa diferentes realidades. Apesar da classificação, muitas vezes ocorre uma aglutinação de mais de um tipo de variante num mesmo exemplo. Logo, as tipologias não se anulam. Cada uma das variações empregadas nas músicas são direcionadas a um público-alvo capaz de decodificá-las e consumi-las. Desta maneira, imprimindo sua identidade e realidade e afirmando seu estilo como variante da norma padrão e não erro.
Em certos casos, as variações são tão acentuadas que a própria compreensão do código linguístico é afetado, podendo tornar o ato da decodificação da informação algo bastante complicado para um coenunciador, digamos que leigo, na variação utilizada no diálogo. Mas não se aveste não, pois as variações linguísticas não são um índice de erro, mas sim do multiculturalismo atuante em nossa língua.